Bom, então iniciando nossa apresentação referente ao trabalho 3, da disciplina TT003. Meu nome é Victor Antônio Moser Casotti, do RA 194637, e o integrante da minha dupla é o Victor Henrique da Silva, do RA 195206, tá? Que não pôde estar participando dessa apresentação. Bom, nesse trabalho, o que a gente teria que apresentar é a utilização do PyTorch para criar um jogador inteligente para jogar o jogo da velha, tá? Então a ideia era reaproveitar o modelo do TD, perdão, removendo os state values em memória e colocando o aproximador universal no lugar. Então, só inicialmente eu vou mostrar aqui o código que a gente utilizou, foi basicamente do que o professor passou em aula, tá? A gente acabou adaptando em alguns momentos, mas em essência é o mesmo código, tá? Então, basicamente, a gente tem as funções de vencedor, do getValue de moves para os movimentos válidos, o jogador ao acaso, a função game em si, e só recordando, né, colocando dois jogadores ao acaso, o jogador que jogava pelo X, ele tinha uma vantagem um pouco maior em relação aos círculos, tá? Então, esse é basicamente o código básico que a gente utilizou. A gente tem também o TD aqui, eu não vou comentar muito sobre, mas a gente colocou mais ele aqui só para no final a gente conseguir comparar o jogador ao acaso, o TD e o nosso jogador utilizando o PyTorch, tá? Então, só repassando aqui, a gente tem a parte de recompensas, o nosso jogador inteligente em si com o TD, que aqui no caso ele utiliza o state values em memória, o cálculo do TD, né? E aqui só comentando o resultado, né? O TD ele tinha um resultado muito bom em relação ao jogador ao acaso, tá? Então ele quase sempre ganhava, praticamente ele ganhava todas, né? Ou empatava, né? Bom, então passando por PyTorch em si, né? Que é o tema desse trabalho, eu só queria comentar antes que, embora a gente conseguiu fazer de certa forma um jogador inteligente utilizando o PyTorch, tá? A gente não sabe se o jeito que a gente fez ou exatamente o que a gente fez está correto, tá? Se estaria certo. Mas enfim, vamos lá ver como é que ficou isso, tá? Então, inicialmente a gente tem a parte das dependências, tá? Onde a gente importa o que a gente vai precisar utilizar. A parte do modelo de rede neurais, a gente basicamente seguiu o exemplo que o professor deu em aula, tá? A única coisa que a gente mudou aqui foi a quantidade de neurônios em cada camada, tá? Então, inicialmente a gente tem uma camada de 9 neurônios para representar as 9 posições do tabuleiro. Em seguida, a gente passa uma camada com 128 neurônios, de 128 para uma de 64, e por fim uma de único neurônio, né, que vai ser o nosso resultado. Então, de resto, basicamente aqui a gente seguiu bastante o modelo que o professor deu em aula, tá? A parte dos parâmetros em si, a gente também seguiu mais ou menos o que o professor passou em aula, né? Também para não ter muita divergência em relação ao resultado. O único ponto aqui é que o número de instâncias e o número de bits, a gente calcula isso lá no final, quando a gente tem a quantidade de tabuleiros que a gente vai utilizar, tá? Mas depois eu retorno a comentar sobre isso aqui. E passando aqui, a gente precisou adaptar o nosso jogador inteligente, tá? Então, no caso aqui, a gente criou uma nova função para gerar o nosso jogador inteligente e a gente mudou, basicamente foi só essa linha aqui, tá? Mas o que a gente modificou, na verdade, foi, em vez de ele consultar a pontuação daquele tabuleiro em cima do state values que estava em memória, a gente agora está colocando para ele calcular utilizando o PyTorch aqui, então a gente calcula o tensor em cima desse tabuleiro aqui, tá? E isso vai ser a pontuação que a gente depois vai comparar para ver qual é a melhor opção para ser jogada. Aqui, onde faz o treinamento, novamente a gente tentou seguir o que o professor passou em aula, tá? Então, basicamente aqui a gente não modificou nada. Então, tá bem semelhante ao que o professor nos apresentou, tá? Bom, aqui é onde a gente faz o nosso treinamento do jogo da velha em si com o PyTorch, tá? Então, basicamente o que a gente fez aqui foi tentar adaptar o TD para utilizar o PyTorch, tá? Então, resumindo, né, o que a gente faz aqui é a gente executa um certo número de iterações para que a gente consiga ter uma base de dados com que a gente consiga trabalhar. E com isso, a gente tenta indicar nesse momento se aquele tabuleiro ele tem uma probabilidade maior de dar vitória para o X, para a bolinha ou empate. Então, o que a gente faz é o seguinte: quando esse tabuleiro ele participa de um jogo que dá vitória para o X,
a gente atribui a esse tabuleiro a pontuação, né, não o valor de 1, caso dê a vitória para a bolinha o -1 e o empate o 0. E no final, a gente conclui que se esse valor ele tiver positivo, a gente entende que a probabilidade desse tabuleiro é dar uma vitória maior para o X, se tiver negativo para o círculo e se tiver o 0, empate. Então, o que a gente faz aqui é basicamente trocar esse valor, se tiver positivo por 1, o negativo por -1 e o empate por 0. E aí assim, a gente já tem as informações necessárias para a gente começar a ensinar a nossa rede neural. O que a gente faz aqui é só fazer algumas tratativas em cima desses dados, e aí até o momento aqui onde a gente calcula o número de instâncias que a gente vai ter. Então, aqui a gente vê que ao longo das iterações, nosso loss ele vai caindo, né? Ou seja, isso indica que o nosso model aqui da nossa rede neural, ele tá inteligente, né? Ou seja, ele está tendo um aprendizado. Então, com isso, se a gente colocar isso para ser validado, né? A gente rodou aqui a função campeonato, colocando o jogador ao acaso com o jogador inteligente utilizando o PyTorch. E a gente viu que, na maior parte das vezes, nosso jogador inteligente ele vai sair melhor do que o jogador ao acaso, tá? Ele não é tão perfeito quanto o TD, mas em grande parte ele vai ganhar as partidas, tá? Então, só colocando aqui agora em comparação o acaso, o TD e o PyTorch, a gente vê que no caso do círculo, o PyTorch até sai um pouco melhor, mas no caso do X, o TD sai na frente, tá? E é basicamente isso, tá? Só reforçando que o jeito que a gente fez, né? A gente não tem certeza se é o mais correto a se fazer, tá? Mas basicamente foi esse o resultado da nossa apresentação. E é isso.